Treinar em casa dá resultado? Sim ou não? Eis a questão. A maioria das pessoas tem dúvidas sobre isso. E as últimas 4 semanas eu passei diversificando meu treino entre calistenia na rua e treinos em casa. E eu ouvi algumas coisas que sinceramente eu não esperava com esse tipo de treinamento. Alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Lembrando que quando eu falo treinar em casa, a única coisa que eu utilizei foi o peso do meu próprio corpo, um par de halteres de concreto, um par de halteres que fica em torno de 16 quilos para montar todo esse treinamento. E eu posso dizer uma coisa, isso me trouxe certo resultado, sim, mas para você entender qual foi o resultado que esse tipo de treinamento me trouxe e quais seus benefícios ou pontos negativos, assiste até o final do vídeo. Um dos principais pontos positivos que eu encontrei em treinar em casa ou na rua foi a descoberta de novos exercícios e o uso de alguns exercícios que estavam meio esquecidos e que eram utilizados por atletas da Aero Old School. Alguns exercícios que partem de adaptações de exercícios tradicionais que são feitos em máquinas, mas que demonstraram trazer um grande impacto na rotina de treino. Exercícios que eu com certeza vou permanecer fazendo eles, mesmo quando a academia voltar a funcionar, e esses vão ficar fazendo parte da minha rotina de treinamento. Porque é diferente do que algumas pessoas dizem, que não dá para você fazer um treino de calistenia, um treino em casa, e conseguir focar um grupo muscular em específico e dar um pouco mais de atenção para ele, é mentira. Porque eu consegui descobrir alguns exercícios para tríceps, por exemplo, que isolam muito bem a musculatura. Para vocês fazerem uma ideia, a primeira vez que eu fui treinar fora da academia, eu fiz um treino de peito e tríceps que me passou a semana inteira doendo. E essa dor tardia, quando veio, eu achei que seria como em qualquer treino, quando mudamos o estímulo. Mas não foi, porque todo treino, nessas 4 semanas, quando eu uso aquele mesmo tipo de estímulo, aquele exercício, eu consigo destruir a musculatura. E esse novo estímulo me trouxe até mesmo ganho de massa muscular. Sim, treinando fora da academia, na rua, em casa, com o peso do meu próprio corpo, eu consegui obter ganhos de massa muscular. Eu não vou dizer que isso foi apenas perante o treinamento em casa, porque eu também estava precisando já de um período de treino regenerativo, para dar um descanso para o meu corpo. Então isso impactou também, fazendo com que eu conseguisse ter um pouco mais de hipertrofia. Como eu também já estava na minha dieta de bulking, isso influenciou de certa forma. Mas em fatores gerais, eu vi sim grandes benefícios treinando em casa e na rua fazendo a calistenia tradicional, fazendo barra fixa, flexão, alguns tipos de levantamentos e alguns exercícios que eu adaptei muito. Por exemplo, eu tenho 2 cintos aqui, cintos tradicionais desses que skatistas usam, cintos de tecido, que eu usei para adaptar a maioria das remadas de um treino de costa e para adaptar o meu treino de tríceps. E cara, treinar com isso foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque dá um estímulo para a musculatura que vocês não fazem ideia, é um absurdo. Um estímulo que consegue até ser comparável a algumas máquinas feitas para trabalhar um grupo muscular em específico. Foram muitos os pontos positivos além desse, mas são pontos positivos menores. Mas, como qualquer coisa, também tiveram pontos negativos, pontos que eu vi que podem acabar dificultando seu rendimento. Por exemplo, para quem vai praticar calistenia na rua, você tem que se adaptar às condições ambientais. Mas como se adaptar às condições ambientais? Você tem que lembrar que você não vai poder treinar a qualquer hora do seu dia porque vai ser a céu aberto. Por exemplo, eu para treinar aqui, eu tenho que escolher o final da tarde ou à noite para treinar ou de manhã muito cedo. Isso porque eu vivo num dos estados mais quentes do Brasil. Aqui é praticamente impossível fazer um treino ao ar livre entre as 9 horas da manhã e as 4 da tarde, porque é muito quente. Além de acontecer esse fator com a temperatura muito alta, você tem que contar que alguns dias vão chover. O que aconteceu comigo, acabou chovendo e eu tive que interromper o treino muitas vezes. Não tem condições de você ficar debaixo de uma chuva muito forte treinando. E essa questão de adaptação ambiental foi uma das coisas que me atrapalhou muito também, porque como eu tinha que treinar um pouco mais tarde, me sobrava menos tempo para as minhas atividades diárias, porque se eu fosse treinar às 4h30, provavelmente ia passar 2 horas treinando, então eu já interrompeu meu treino às 6h30. E se eu quisesse fazer um exercício aeróbico, eu não ia ter tempo, porque eu ia acabar meu aeróbico muito tarde. E eu teria que escolher entre o treino e o aeróbico. Isso acabou implicando em que, como eu estava em bulking e não estava podendo fazer meus aeróbicos, lembrando que eu sou endomorfo, eu acabei acumulando muita retenção de líquido.
E isso de certa forma atrapalhou, porque eu estava vindo com um físico muito consistente, mesmo dentro do Booking. E do nada eu comecei a reter muito líquido por não ter essa opção de escolher como eu iria treinar. Mas outra estratégia que eu estou tentando adequar agora é treinar de manhã bem cedo e fazer o meu aeróbico no fim da tarde ou à noite para tentar balancear isso. Indo mais a fundo, no próprio treino, o que mais atrapalha para quem pratica calistenia ou treina em casa, sem sombra de dúvidas, principalmente quando não se fala em um iniciante, é o treino de perna. Porque, queira ou não, em perna você vai precisar de altas cargas para conseguir estimular a musculatura. Eu digo isso porque mesmo eu, tendo uma consciência muscular considerável e conseguindo treinar todos os grupos musculares, pelo menos os grupos musculares superiores, muito bem, quando chego nos membros inferiores, eu consigo dar um estímulo muito bom durante o treino, consigo um pump absurdo que eu nem mesmo consigo na academia, porém eu sei que o estímulo não é a mesma coisa. Porque na academia eu costumo agachar para 15 repetições com pesos entre 180 e 200 quilos. E quando eu vou para outros exercícios como o leg press, eu faço um exercício com uma carga moderada, mas muito técnico. E no treino de rua, ou treino de perna de rua ou em casa, eu sou obrigado a fazer um exercício mais explosivo com um monte de repetições. E é um exercício que fica difícil alcançar a falha, porque antes mesmo de você se aproximar desse pico de contração máxima, o seu corpo já está querendo parar pelo excesso de acúmulo de ácido lático dentro da musculatura. Então, o treino de perna foi uma das coisas que eu vi como um dos pontos mais negativos para treinar tanto na rua quanto em casa. E essa falta de sobrecarga também atinge outros grupos musculares. Como costa, por exemplo, você quer fazer uma remada e você está privado ao usar o peso do seu corpo. Quando você é um iniciante, um intermediário, você consegue se virar muito bem. Porém, quando é uma pessoa que está acostumada a fazer uma remada muito pesada, um levantamento terra, falando em levantamento terra, trapézio, também é uma coisa que fica difícil demais você treinar dentro de casa ou fazendo calistenia, porque você tem que se virar com o seu próprio peso e o trapézio é um músculo muito forte. Contudo, quando você pega todos esses pontos negativos e positivos e fazemos um acoplado e colocamos em uma balança, dá para perceber que os benefícios são mais que os pontos negativos, principalmente quando você é um iniciante, porque você consegue treinar todos os grupos musculares fazendo calistenia. Como eu falei, os meus grupos musculares, pelo menos no superior do meu corpo, eu consigo treinar com o máximo de eficiência, até mesmo melhor do que eu treinaria dentro da academia. Porém, para os membros inferiores, fica inviável treinar para quem já é um pouco mais avançado e levanta um pouco mais de carga nos exercícios, o que não é o caso da maioria das pessoas, porque eu me intimido com o marombeiro brasileiro. Eles têm uma mania de querer ter perna fina e não treinam perna. Eu conheço pessoas que treinam há anos e não conseguem agachar nem com o peso do próprio corpo. Isso pra mim é uma vergonha, cara. Mas pra quem tá iniciando na calistenia ou no treino normal em casa, com certeza dá pra treinar perna com o peso do seu próprio corpo, porque tem uma penca de adaptação de exercício. Dá pra mim postar um vídeo aqui no canal com 100 exercícios só de perna, 100 variações para você fazer a hora que você quiser e destruir o quadríceps, o bíceps femoral e vários outros grupos musculares, assim como para perna. Então você que é iniciante, quer descobrir uma coisa, como treinar, cara, você pode investir na calistenia, pode investir no treino em casa. Agora, se você quer ir para um outro patamar, construir um físico parecido com o de um bodybuilding, você vai precisar de peso. Porque você não vai conseguir estimular ao máximo sua musculatura só com um treino básico. Você vai precisar de máquinas que sejam mais individualistas, que consigam focar uma musculatura em específico. Mas você também, marombeiro, que está na academia, dá uma olhada nos vídeos que eu postei aqui no canal. Alguns desses vídeos de treinos em casa você pode usar dentro da academia e eu garanto, com convicção, eu falo isso aqui com convicção, que vai ser melhor, inclusive, que algumas máquinas que você usa. Porque eu simplesmente não acreditei em alguns exercícios quando eu comecei a fazer. Eu senti 300% a mais do que eu senti em boa parte do maquinário dentro de academia. E para quem ainda está com a academia fechada, assim como eu, e quer treinar em casa ou praticar uma calistenia, dá uma olhada aqui no canal, porque eu postei uma sequência com vários vídeos explicando alguns movimentos para você realizar em casa. Então assiste aí e treina. E não deixa passar, cara, não sejam daquelas pessoas
cheias de desculpa, que fica dizendo, não vou treinar porque em casa não tem um estímulo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não treino porque não tenho peso, porque não tenho nada. Você treina em qualquer lugar do mundo se você tiver o peso do seu próprio corpo. É só você ter um mínimo de consciência muscular e um mínimo de consciência motora para fazer os exercícios. Agora, ficar de desculpinha, eu não tenho estímulo para treinar em casa. Não dá para treinar em casa. Tá sem academia, tá aberta, eu vou ficar descansando, enchendo a bunda de lanche. Aí, com certeza, você não vai ter o potencial para alcançar nada. Vai ser só mais um mimizento que fica inventando desculpa. Se a academia não tá aberta e você não pode treinar lá, treina com o que você tem. Se você tem 1 quilo de arroz, mano, levanta isso. Se você tem o seu corpo, mexe uma flexão, uma barra fixa. Olha os vídeos aqui no canal que tem vários exercícios diferentes para você fazer com o seu próprio corpo. E eu não coloquei aqui nenhum exercício que não possa te trazer benefício. Isso foi uma coisa que eu me preocupei. E não ser uma daquelas pessoas que joga qualquer exercício para você ficar fazendo sem estar sentindo porcaria nenhuma. Você pode ter certeza. Os exercícios que estão lá nos vídeos são todos seletos. Eu fiz todos e sei quais funcionam e quais não funcionam. E eu coloquei nos vídeos apenas os que realmente trazem resultado. E eu não estou falando resultado de você ter uma inchadinha durante o treino. Estou falando resultado de você conseguir construir até mesmo ganhos hipertróficos. Inclusive, para você que é iniciante, eu falei do treino de perna que eu não sentia. Eu não sinto porque eu já sou considerado avançado pelo estágio que eu cheguei no meu treinamento. Mas você que é iniciante consegue construir massa muscular também fazendo esses treinos em casa. E se você é sedentário, irmão, treinando em casa ou na rua, o mundo é seu. Você vai conseguir construir um físico muito bom. Mas como tudo na vida, uma hora você vai estagnar e vai ter que se adaptar. Um dos lados ruins, um dos lados realmente negativos da calistenia é que você tem que se adaptar muito ao seu treino, porque você vai trabalhar com o peso do seu corpo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não me apresentei lá no início do vídeo, mas eu sou Davidson Nascimento. Esse é o canal Agonista. Se você assistiu até agora, não esquece de se inscrever no canal e clicar no botão gostei. E se quiser um pouco mais de conteúdo, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá eu posto alguns conteúdos a mais nos meus stories e também no IGTV. Então é isso, não perde o conteúdo do canal, se inscreve, tamo junto, falou e é nóis!